Vamos lá, pessoal, para mais um vídeo. Esse vídeo também era um vídeo que eu queria gravar, né? E é interessante quando a gente trata dessas questões de falar sobre principalmente o papel da mulher na cristandade. E antes ou depois de assistir esse vídeo, eu peço que vocês assistam esses dois vídeos que eu fiz, o papel da mulher na cristandade. Tem esse título e o outro tem o parte 2, tá? Onde eu falo um pouco sobre essa questão bíblica do papel das mulheres, né? E eu já tive algumas discussões com algumas pessoas e até com minha mãe acerca disso, né? Porque quando a gente faz uma crítica ou fala algo do tipo, né? O pessoal costuma dizer que era para aquilo da época, não, era na época que era assim e tal, e a gente sabe historicamente que essa ideia de que a mulher, principalmente na sociedade romana, da época de Cristo, da época dos apóstolos, elas não eram proibidas de falar, tá? Pelo menos na comunidade romana, tá? Comunidade judaica, tudo bem. E existe um outro papo também que Jesus ressignificou o papel das mulheres na história, que eu, sinceramente, tipo assim, eu não entendo de onde tiram isso, né? E a gente vai ver que Jesus, na realidade, ele faz exatamente o que ele vinha fazendo no Antigo Testamento, tá? Em retirar as mulheres do sacerdócio, porque quando você pega a história antiga, tá? Principalmente aqueles povos pagãos que existiam ali ao redor de Israel, a gente percebe um padrão que não é muito distante da Idade Média, tá? Geralmente, as mulheres exerciam cargos de sacerdócio ou oráculos, né? Aí dos templos. Não é à toa que quando a gente vai pegar a mitologia grega, você vai ver que a maioria dos oráculos ou eram mulheres, ou eram homens afeminados, ou eram homens que foram transformados em mulheres, certo? Um exemplo mais clássico e que eu acho que todo mundo aqui já pelo menos ouviu falar, né? O oráculo de Delfos era um homem que se envaidecia muito por sua beleza, e a maldição que um dos deuses colocou nele foi ele se tornar mulher. E a gente vê ao longo da história, principalmente quando a gente vai pegar a mitologia védica, hinduísta, né? Você vai ver que uma das desonras maiores é o homem se tornar uma mulher, né? Tem uma história bem interessante, eu não vou conseguir lembrar exatamente agora que o teu dela, mas tem um dos deuses que, para desonrar seu pai, ele pega e corta o seu pênis, né? E isso foi uma afronta muito grande, porque basicamente ele estava, né, se diminuindo. E quando a gente vai para o cenário ali do Antigo Testamento, a gente vai ver que é sempre dito para os homens hebreus jamais casar com mulheres de outras nacionalidades ali, sejam cananeias, etéias, né, filisteias e por aí vai. Por quê? Justamente para que eles não adotassem a prática de culto delas, porque eram as mulheres que eram responsáveis, né, pela prestação de culto aos deuses, oferendas e tudo mais. E óbvio que nisso aí você tinha sacrifício de crianças, você tinha cultos sexuais, tá? Como até hoje em algumas religiões ocultistas tem, certo? E também essa influência que elas causariam perante os homens. E aí Deus cria um povo, tá? A partir da descendência carnal de Abraão, aonde que o esperado era que, se fosse essa ressignificação do papel da mulher, né, na cabeça de muitos, eram colocar elas como liderança. E você vê que a primeira coisa que é feito diferente é Deus escolhe homens para o sacerdócio e jamais mulheres. Isso é bem interessante. E aí alguns podem falar um exemplo da excepcionalidade absurda e extrema, sem muitos detalhes, do que foi a juíza Débora, tá? Aquilo é uma história do povo hebreu, não faz parte do nosso círculo de aprendizagem, apesar que a gente pode tirar algumas lições dessas histórias, tá? E sim, eu não nego o fato de ela ter sido profetisa, de naquele momento excepcional ela ter desempenhado um papel, por qual motivo a gente não vai saber dizer. Mas seria o ideal do ponto de vista divino? Não. Então, como é que você fala isso? A gente vai para Isaías, onde Deus fala que o povo dele sofre e que mulheres governam sobre o seu povo,
mulheres e crianças. Então, assim, essa excepcionalidade de Débora, ela não é um padrão. Na realidade, né, essa exceção mostra qual é a regra. Além de Débora, que outra mulher exerceu tal autoridade? Mas nenhuma. E Débora estava sendo amparada pelo seu marido, obviamente, tá certo? Então, e acontecem outras excepcionalidades dentro da história de Débora, tá? Vocês podem ver em Juízes, eu não sei se é capítulo 6, se eu não estiver me enganado, mas você procura aí Débora, tá na Bíblia, e vai levar lá, certo? A cachorra começou a brincar aqui, é complicado, né? Manda ela parar ali, senão ia começar a latir. Então é uma excepcionalidade, tá? Só tocando aqui nessa questão. Então, pelo fato de só ter uma mulher que fez isso na Bíblia, mostra exatamente qual é a regra, tá? E exceções não fazem regras. E com isso, a gente chega até Cristo, tá? Lembrando que essas questões de sacerdócios e cultos satânicos existem, né? Perdura até hoje e é defendido por algumas pessoas, né? Os cultos de bruxaria, Wicca, religiões de matrizes africanas, né? Quando não o é a mulher, a mãe de santo, né? Você tem um homem que é o pai de santo e, no geral, eles são homossexuais, ou no período que estão exercendo essa função, eles se tornam afeminados. Então você vê que todo o culto pagão ele é voltado, sim, à adoração da figura feminina, mas não no sentido bom e puro da coisa, dos papéis, mas sim dessa parte sexual, tá? Da luxúria, né? Da inveja e por aí vai. E quando dizem que Cristo ressignificou o papel da mulher, porque Cristo incluiu as mulheres, chega a ser ridículo, porque no Antigo Testamento você vê uma participação até maior das mulheres em certo aspecto. Em várias histórias que tem ali, você tem mulheres que têm um certo destaque. E que no Novo Testamento não existe mulheres com tais destaques, né? Eu acho que a única mulher que vai ter um destaque muito grande, assim, em questão de ser citada, né? Assim, você vai ter umas 2, 3 mulheres, mas em papéis assim que não foram papéis determinantes para a tomada de decisões, sabe? Igual foi no Antigo Testamento. Você tem Ruth, tá? Que para mim não é um livro muito importante, mas Ruth não, Esther. Você tem Esther. Tudo bem, a gente pode explicar que essa importância veio devido a elas fazerem parte da genealogia de Cristo. Sim, é por isso que elas são destacadas. Se não fosse isso, eu acho que nem seria destaque. Então eu acho que o único ponto fora da curva aí é exatamente Débora mesmo, tá? Porque as outras que é citadas, elas são citadas porque estão na genealogia de Cristo. Você tem Ruth, né? A esposa de Boaz. Você vai ter as matriarcas, né? Sara, Rebeca e... Nossa, esqueci o nome de uma das matriarcas. Sara, Rebeca... Sara, mulher de Abraão, Rebeca de Isaac. Eu não estou lembrando de Jacó, porque Jacó teve várias mulheres, né? Mas Lia, né? Lia e Ruth, se eu não me engano. Que são as mulheres de Jacó, certo? Você vai ter essas mulheres aí, um destaque maior para Ruth, né? Para Raquel, no caso, porque aí de Raquel você vai ter ali José, certo? Que é importante para a genealogia de Cristo. E algumas citações de outras mulheres, mas nesse papel delas, tá? Não nenhum papel de liderança, um papel de ensinamento, coisas do tipo. Aí acaba a única exceção realmente é Débora em um período ali, onde não é muito detalhado o buquê daquilo, tá? Mas se a gente levar em consideração Isaías, não é um padrão seguido por Deus. Tanto que depois de Débora não existe mais nenhuma outra juíza na história de Israel. Então, e quem estuda a Bíblia e conhece lá essa passagem do Juízes, sabe que era uma bagunça desgraçada, bicho. Os caras, você é doido. Era muita bagunça, entendeu? Na era dos Juízes. Tanto que depois da era dos Juízes, com tanta bagunça que rolava, tanto problema, é que eles vão pedir um rei, né? Pra vocês terem uma noção. Que aí vem o primeiro rei, que é Esaú. Saul. Certo? Aí a gente chega em Cristo. Eu pergunto, né? Como eu vou tentar passar um pouco da conversa que eu tive com minha mãe. Quantas mulheres Jesus chamou para o ministério?
Ah, mas quando Jesus ressuscitou, primeiro ele apareceu às mulheres. Opa, não, não é bem assim que funciona. Primeiro Jesus apareceu às mulheres. Não que eu quero uma briga agora que Jesus não poderia ter aparecido às mulheres, poderia. Mas a questão de as mulheres verem Cristo primeiro foi por um fator muito simples. O papel delas na época era de exumar e velar os corpos. As mulheres que faziam cuidado com os corpos dos mortos. Eram elas as carpideiras, as que choravam, as que planteavam e as que cuidavam dos corpos. Os homens não faziam esse tipo de trabalho. E é por isso que elas estavam tão cedo. E está lá claro, elas não foram por um chamado específico, elas foram velar o corpo, né? Passar as especiarias, os perfumes e tudo mais. Nisso, obviamente, quando se dá a notícia, é pedido para que elas avisem aos meus irmãos que eu estou vivo, que é isso que Cristo fala. Cristo não entregou uma missão a elas, vai lá e prega o evangelho, ide, faça, aconteça, não sei o que lá. Não, é só avise a fulanos que eu estou vivo. Obviamente, porque elas tiveram esse primeiro contato. Mas isso não é uma excepcionalidade do tipo, Jesus otorgou autoridade às mulheres ou coisa do tipo. Não. A primeira coisa que ele pediu para que elas fizessem é... E tem uma outra coisa interessante que as pessoas não reparam concernente à lei, é o seguinte. Quando Maria está ali, as outras saem, né? São vários relatos, tá? Mas o que mais comumente é dito que as outras partiram para ir e Maria Madalena ficou conversando com Cristo. E é interessante que quando Maria Madalena tenta abraçar Jesus, ela fala, mulher, não me toque, porque ainda não fui para o meu pai. Isso é polêmico. Por que é polêmico? Porque se você estudar a lei mosaica, tá? Várias coisas poderiam ter acontecido ali. Mas Jesus era puro. E ser tocado por uma mulher naquela condição, tá? Eu sei que é polêmico, mas vocês têm que entender a lei mosaica para entender, tá? Até a subida de Cristo, ele tinha que cumprir essas coisas, certo? Então, assim, por que Jesus não permitiu que a mulher tocasse nele e depois permitiu que os discípulos o tocassem? A gente pode cogitar aqui várias coisas. Será que Maria estava menstruada? Poderia, tá? Essa era uma condição de não ser tocado por mulher na época, por causa da impureza. Isso pode ser um dos fatos. Mas poderia também, como Jesus falou, eu preciso primeiro ter contato com o Pai para depois voltar aqui. Poderia, mas não há outro relato de Jesus ter tido esse tipo de contato, tá? Depois que ele voltou. Porque Jesus ficou ainda depois da sua ressurreição 40 dias, tá? Entre os discípulos. E são coisas que não foram registradas, infelizmente. Com certeza iam ser coisas maravilhosas. Mas, com certeza, Cristo pediu que não fosse registrado, tá? Então, por aí você tira que defender esse tipo de coisa é, no mínimo, infantilidade. Não que não há uma importância do papel das mulheres, elas tinham o seu papel. Sabe? Mas é um papel que hoje é negligenciado pelas mulheres. A troco de, não, porque a gente também pode liderar, mas não foi otorgada a liderança. Jesus chamou 12 apóstolos. Entre os 70 não havia mulheres. Isso é registro histórico. Porque o papel da mulher é simples, é de apoiar o homem. É claro que um homem desse sendo chamado, ele casado, quem vai fazer parte desse ministério também? A mulher, ela não fica para trás. Mas o cabeça é o homem. Jesus não pode romper um princípio ao qual ele fez no Éden. De o homem ser o cabeça. Porque a mulher, ela é mais tentada. Compreende? Então essa ideia de que Jesus ressignificou não faz sentido. E aí nisso você tem lá os apóstolos, tá? Você tem os ensinamentos, né, de Pedro, de Paulo, acerca do casamento, acerca da autoridade do homem, né? E da submissão da mulher, certo? Então, assim, Jesus continua aquilo que estava no Antigo Testamento, que era só chamar homens para o sacerdócio. Não houve uma ressignificação do papel da mulher na história por causa de Cristo. Isso é falácia. Na realidade, o que Cristo fez foi reforçar aquilo que ele tinha feito no Éden. Porque se fosse para fazer diferente do que estava no Éden, do que foi determinado que o homem seria o cabeça, iria contra todo o princípio da criação e seria o que as religiões pagãs já faziam, tá? Cultuariam mulheres. As mulheres fariam parte
do sacerdócio. Tá certo? Agora, é claro que teve mulheres ali que desempenhou o papel, um exemplo, né? Priscila e Áquila, né? Priscila, a mulher de Áquila, ela desenvolveu um papel importante no ministério de Paulo, em dar apoio, porque eles tinham condições, né? E Priscila se converteu primeiro do que Áquila, então Priscila que levou o evangelho a Áquila. Então, você vai ver também Pedro falando, né, da querida irmã, eu não sei se é Evódia, onde ele escreve uma carta diretamente para Evódia, porque com certeza Evódia ela tinha esse papel de mãe ali naquela comunidade que havia, né? Então ele saudava Evódia. Então você tem mulheres sim que têm uma importância, mas elas se mantinham na posição delas. Elas não queriam ali exercer autoridade maior do que os homens, mas elas serviam, como também os outros irmãos serviam, né, uns aos outros. Mas no caráter de ensino, no caráter de ensino, isso aí só partia dos apóstolos e dos diáconos e presbíteros. Apesar que mulher também era diácono na época. E é uma coisa assim, que é engraçado, né? Se eu for conversar com um religioso sobre... não é o termo religioso, eu sou religioso também, tá? É porque esse termo é usado bem que de forma pejorativa. Mas se eu for conversar com um denominacionado, podemos dizer assim, sobre isso, o cara vai, porque você é machista, porque não sei o que lá, porque era outra época. Aí eu falo assim, não, mas por que não colocam mulheres como diáconas? Elas fariam esse papel muito bem. Não, aí os caras, olha a doença dos caras. Os caras preferem colocar a mulher como pastora, que é totalmente antibíblico, em cargos de liderança, que é até um sacrilégio, do que colocar como diácona. Até viu, cara? Quer dizer, mulher dentro da Assembleia de Deus, vou dar um exemplo de algo que eu conheço, exerce. Cargos de liderança, exerce sim, cargos de liderança, ensina e faz tudo. Mas quando fala em tornar a mulher diácona, diaconisa, aí o pessoal torce o bico, aí eu fico sem entender. Que bosta é essa, bicho? Porque o papel de diaconisa, tanto para homens como para mulheres, são aquelas pessoas que vão organizar, né, o ambiente, vão organizar. Um exemplo, tem uma cesta básica, tem pessoas que estão com necessidade, tem pessoas que precisam da visita dos irmãos. Quem vai fazer esse papel, né, de arrumar o templo, visitar as pessoas, né, pedidos de oração, quem vai fazer esse papel é os diáconos. E as mulheres exerciam essa função de diaconisas lá na igreja primitiva. E hoje, tipo assim, é mais fácil uma mulher ir para pastor e missionária, que está errado, do que ir para diaconisa. Sabe? E eu garanto que as mulheres nesse papel dentro das igrejas, elas executariam esse papel melhor do que homens. Isso aí eu tenho certeza que elas executariam. Não sei nas igrejas de hoje, né? Que elas estão meio bagunçadas. Mas é um papel que, sim, um papel de cuidado com as pessoas mais velhas, mais idosas, ensinar a importância desse papel de manter essas pessoas. Sim, as mulheres, por que não? Fariam, já não cuida da casa, já não cuida das coisas, cuidariam dos outros irmãos, né, mais necessitados, entendeu? E as mulheres estão, querendo ou não, ter uma facilidade para essa veia de fazer esse serviço social, tá? Isso aí eu não falo a minoria, tá? Antigamente era mais comum as mulheres fazerem esse tipo de papel. Mas hoje em dia tá muito difícil. Então você percebe que há uma ignorância muito grande assim, e não prestar atenção. E aí eu repito, assista os outros 2 vídeos que eu fiz, tá? O papel da mulher na cristandade, certo? E papel da mulher na cristandade, parte 2. Assista para você entender bem o que é que eu estou falando aqui. Porque aqui eu só estou tratando dessa questão histórica do papel das mulheres. Se teve uma participação, como tentam passar. Não, porque as mulheres podem sim liderar. Não, jamais. Jamais. E a gente já comentou sobre isso e vê como é que está a cristandade hoje, né? Com esse excesso de autoridade feminina acontecendo. E se a gente fosse compartilhar tudo que acontece aqui, vocês iam ficar escandalizados, tá? A luxúria, a depravação, a imoralidade, a cobiça, tá? Esse tipo de coisa. Então, você vê que tudo, se fosse ajustado como está na Bíblia corretamente, se as mulheres tivessem o seu papel desempenhado da forma correta e os homens também, estaria muito melhor do que estaria agora. Cara, o papel da mulher, o papel de base da mulher é importante. Basicamente é o piso
E sem esse piso, as outras coisas ficam difíceis de ser realizadas. Entendeu? Mas, enfim, virou o que virou hoje. E se acham vantagem, amém. Continue assim. Agora Deus vai cobrar. Certo? Então, aí é meu ponto sobre, tá? Me pediram para falar sobre, né? Então, assim, não houve nenhuma ressignificação. Na realidade, houve uma afirmação dos papéis de gênero através de Cristo e de seus apóstolos, tá? E não que o papel da mulher é menos importante, tá? É importante, mas estão negligenciando esse papel importante. E aí, a gente tá nessa bagunça, certo? Ó, pra mim ter essa tranquilidade aqui, pra mim fazer as coisas e tudo mais. A casa arrumada, limpa. Minha mulher tem um papel muito importante de não perturbar minha mente, de ser uma boa esposa. Ela tem um papel muito importante. Imagina aqui se eu fosse o conde e minha mulher fosse a mulher dele. Já tinha passado vergonha e fechado esse canal. Quem acompanhou o caso entendeu bem o que eu tô falando aqui. Mas enfim, é isso aí, pessoal. Bom, se quiserem dar uma força pro canal, tem a nossa chave Pix aí, vai estar ajudando o canal, né? E se Deus quiser, dia 5 de fevereiro, Marcos e Joey tá chegando aí. E se Deus quiser, gente, se Deus quiser, a gente vai ter uma notícia da nossa terrinha aí e vamos tocar a comunidade. Não vou mentir não, cara. Se eu tiver condições e apoio, começar a construir a casa no terreno. Eu já conversei com a mulher, já deixei tudo certinho, caio fora. E passo a produzir conteúdo acerca da comunidade. Eu não sei se lá vai ter internet, se não tiver, eu faço o que eu tenho que fazer, venho aqui na cidade, upo os vídeos, né? E retorno para lá. Vai ser assim minha rotina. Se Deus quiser, e Ele sabe o desejo do meu coração, do coração de nós todos ali da comunidade, o quão a gente anseia por isso. E não é para algo ruim, é para nossa unidade e também para levar mais esperança e outras opções às pessoas que nos ouvem, tá bom? Então quem quiser nos ajudar aí, pode ficar à vontade. Não se esqueça do nosso canal do Telegram, tá bom? Participe lá conosco. E é isso aí. Até o próximo vídeo.